Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Os vídeos aqui no canal são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos relatos definados, então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Antes de contar a série de sonhos que eu tive, eu preciso revelar algumas coisas para vocês. Os meus pais e a minha irmã iam fazer uma viagem de carro e quando estavam retornando sofreram um grave acidente. E a minha mãe acabou ficando 16 dias em coma. E durante esses 16 dias do coma da minha mãe, eu acabei tendo muitos sonhos com ela. E eu lembro que o primeiro sonho que eu tive com ela, nós pegávamos um carro e viajávamos para uma cidadezinha do interior de São Paulo. E primeiro eu entendia que visitaríamos a madrinha da minha irmã, na chácara dela. Então eu via o dia que estava cinza, um dia chuvoso, e eu podia ter aquela visão de cima, sabe, de fora do carro, e eu vi o carro na estrada, numa estrada de pista simples, fazendo lentamente, sabe, como se fosse em câmera lenta, uma curva. E já no final dessa curva dava para ver que estava perto dessa chácara da madrinha da minha irmã. Eu até podia ver a madrinha da minha irmã na frente da casa, como se estivesse esperando alguém. Mas aí a gente passava reto por ela e eu entendi que não estávamos lá para visitá-la, e sim por uma outra razão, uma razão muito mais forte e chocante para mim. Minha mãe e eu precisávamos buscar o corpo da minha irmã que havia falecido nesse acidente, e era nessa cidadezinha do interior específica. E esse sonho me assombrou assim por muitos dias, e eu tinha repetidas vezes esse tipo de sonho, sabe? O enredo igualzinho, minha mãe e eu dentro de um carro, indo para essa cidadezinha do interior para buscar o corpo da minha irmã, para pegar o corpo da minha irmã que havia falecido. Então eu comecei a ter um outro sonho com a minha mãe. Minha mãe estava internada e pediu que eu fosse visitá-la. Só que para ir para esse hospital, eu precisava passar por uma estrada. E essa estrada estava fechada, porque estava tendo obras, porque tinha tido acidente, porque tinha tido deslizamento de terra e eu nunca conseguia chegar nesse hospital. Dias depois eu tive um outro sonho que eu chegava nesse hospital para visitar a minha mãe. Chegava na recepção, eles me informavam onde, o quarto que ela estava, só que quando eu chegava no corredor eu me perdia, eu não achava esse quarto que a minha mãe estava. No final das contas não encontrava a minha mãe também. E lá pelo 12º dia da internação da minha mãe, eu sonhei que ela havia voltado, mas que ela havia mudado de casa. Ela não voltou mais para a casa dela, ela mudou para uma casa perto do cemitério. Então eu fui até lá, entrei pela lateral da rua do cemitério e comecei a andar. Logo eu percebi que eu estava caminhando dentro do cemitério. E acabei encontrando com a minha mãe e com a minha tia. A minha tia, irmã mais velha da minha mãe, que já havia falecido há alguns anos. Então era estranho aquilo ali. E as duas estavam conversando, dando risada, como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se tudo aquilo não fosse realidade. E aí eu estranhei a minha mãe ali, porque a minha mãe, ela nunca foi uma pessoa de frequentar cemitério. A minha mãe foi sempre aquela pessoa, tá, eu vou no enterro porque tem que ir, mas depois não fique esperando que eu vá levar flores, que eu vá, porque isso é muito pesado pra mim, sabe? Então eu prefiro não ir, não gosto de cemitérios, tem uma energia ruim, me sinto mal lá. E ela tinha aquela coisa que ela tinha medo. À noite ela não passava perto de cemitério. Se ela tivesse que pisar na mesma calçada, ela já ficava aterrorizada porque ela tinha medo de alma penada. Minha mãe era uma pessoa muito corajosa, mas ao mesmo tempo medrosa para as coisas do além. Minha mãe era engraçada nesse ponto.
E aí eu cheguei, me aproximei da minha mãe e perguntei: mãe, o que a senhora tá fazendo aqui? Ela deu risada e falou assim: ah, eu vim morar aqui. Eu vou morar agora aqui com a sua tia, aqui do lado da sua tia. Eu olhei ao redor assim e vi que as duas enfeitavam um mausoléu que tinha um tipo de um pergolado de madeira, assim, que estava coberto de um tipo de trepadeira. Eu olhei de perto e era maracujá. Pra mim era maracujá aquilo. E tinha umas flores amarelas bem grandona. Eu nem sei se maracujá tem flor amarela, mas eu sei que aquilo pra mim era trepadeira de maracujá. E aí eu acordei e como eu já não tava dormindo direito nesses dias, eu acabei ficando insone, não conseguia mais dormir. Então no 16º dia do coma da minha mãe, eu lembro como se fosse hoje, eu tava na minha casa, no meu quarto, sentada na cama, sentada com as duas pernas na cama. Já fazia alguns dias que eu não conseguia dormir, mas que eu sempre tentava e ficava lá sentada na cama, acordada. E nesse dia, por exaustão, eu acabei cochilando. Eu cochilei, dei aquela pendida sentada na cama. Eu sonhei com a minha mãe. Sonhei que ela estava na minha casa, que ela entrou no meu quarto e que ela sentou do meu lado esquerdo. Sabe aquela sensação que você tem quando alguém senta do seu lado da cama, que o colchão dá aquele movimento, dá aquela balançada e afunda, fica afundado do seu lado? Eu tive essa sensação do meu lado esquerdo. E eu tava assim, eu senti que uma mão encostava na minha nuca e a outra mão acariciava aqui. Eu podia sentir o calor das mãos da minha mãe. Eu senti que era minha mãe, que a minha mãe estava ali. E aí ela se inclinou perto desse ouvido e simplesmente falou: tchau. E nisso eu acordei, eu despertei, ainda com aquela sensação de que havia alguém ali, que alguém havia mexido no meu cabelo, que alguém havia encostado em mim. Eu podia sentir a sensação física. Já era madrugada e eu continuei sentada na cama, em estado agora de alerta, esperando que alguma coisa pudesse acontecer, que alguma coisa fosse acontecer. Passaram mais ou menos uns 30 minutos e o meu telefone tocou. E eu já sabia o que era, eu já tinha aquela sensação do que estava acontecendo. Eu atendi e a minha irmã me avisou que a minha mãe havia falecido há mais ou menos 30 minutos. A minha mãe veio se despedir de mim. Boa noite, Feliciano. Tudo bom? Aqui é o Claudir, São José dos Pinhais. Então, eu vou contar uma coisa que marcou muito, assim, a minha vida, né? Porque eu tinha um cunhado meu, que era muito pegado comigo, né? Como se fosse um irmão. E eu vou contar o que aconteceu no sonho, só que o sonho é muito real. Então, o real que é, tirei até a prova real nele, de outro sonho, mas eu vou contar o que aconteceu agora primeiro, para vocês entenderem. Meu cunhado, nós sempre trabalhamos juntos, sempre brincamos junto, fazia nossas brincadeiras junto e trabalhava junto. Vivia mais com ele, bastante, assim, mais do que minha própria irmã. Ele andava muito doente, ele tinha problema de rim e já estava fazendo já hemodiálise já. E ele fazia luta livre, fazia capoeira, tinha um físico muito forte. E eu gostava de trabalhar com ele e treinar com ele, né? Aí um certo dia ele ficou muito doente, baixou ao hospital, né? E meu pai levou ele às pressas. Com a minha irmã e minha mãe na época. E eu acabei não indo. Fiquei em casa, na sala, assim, tipo, me senti meio covarde, assim, não ter ido, sabe? Mas eu, sei lá, não quis ir porque eu sabia que ele ia ficar meio com vergonha de mim mesmo. Ele ia naquela situação. E meu pai e minha irmã levaram ele lá pro hospital, São José aqui. E eu dormi num sono profundo, muito profundo esse sono. E daí comecei a sonhar. Eu me deitei na sala, né? Mas não sabia que ia sonhar com ele. Acabei sonhando. E ali no centro, em São José dos Pinhais, tem uma capela, a antiga capela Ômega. O meu espírito foi nesse sonho e viu
e eu vi bastante pessoas ali da família, reconheci a família, né? Vi muita gente, vi meus primos, estavam com os ônibus, vi a excursão de pessoas, muita gente. E vi um velório, fui chegando. Mas eu não podia falar com ninguém eu podia falar. Só via as pessoas assim. Daí vi um caixão marrom muito grande assim, né? E de repente vi que esse caixão era meu cunhado, tinha o corpo dele lá dentro do caixão. Daí eu tipo, meu Deus do céu, pensei comigo, né? Não pode se acontecer isso aí. Eu tô num velório, né? Aí me afastei um pouco para trás assim, o meu mesmo cunhado que tava lá dentro do caixão, era o mesmo cunhado que tava em pé, do lado meu. Daí eu dei, nossa, como é que pode? Você tá aqui em pé do meu lado e ele tem um corpo. Daí ele falou assim que aquele ali era só o corpo, ele tinha falado pra mim. E eu tô aqui, ele falou. E eu falei assim, e agora? O que vamos fazer? Tá todo mundo aqui, vendo seu velório, você tá ali em pé aqui do meu lado e ao mesmo tempo tá indo pro corpo. Daí ele falou assim, agora você vai fazer o seguinte, você vai contar pro teu pai, pra tua mãe e pra minha irmã, né, que é a esposa dele, né. Vai e conta pros meus amigos o que você tá vendo aqui, o que tá acontecendo. E convido todos eles. Aí tá, passou, tava sonhando com esse sonho aí, muito triste, né, aborrecido. E me acordei. Quando me acordei assim, já estava amanhecendo o dia. E meu pai e a mãe já estavam em casa com a minha irmã. Nem eu sabia onde que estava meu cunhado. Na verdade, meu cunhado ficou internado lá, mas eu não sabia que ele estava lá. Aí no outro dia levantei cedo, eu costumo levantar cedo, né? Levantei umas 7h30 mais ou menos. Peguei, lembrei do sonho e dei um comprimidinho pra minha irmã, bati na janela, né? Bati na janela dela, dei um comprimido. Ela falou, por que isso? Se não, preciso tomar um remedinho. Confia em mim, toma um remédio, eu falei pra ela. Aí dei um pro pai e outro pra mãe. Também contei, falei, confia em mim. Quando eu comecei a contar que eu tive esse sonho, comecei a falar, como eu falei aqui agora, pra ela e pra ele, ó, pra meu pai e minha mãe, pra minha irmã, e meu cunhado morreu, né, que era teu marido. Não pode ser, eu sonhei, eu tive um sonho. Quando terminei de contar o sonho, o telefone tocou. O telefone tocou dizendo que aqui do Hospital São José dos Pinhais, que o meu cunhado tinha falecido. Aí eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa acontecer a realidade? De um sonho e o telefone tocar de uma hora para outra. Parece que era um aviso aquilo. E aquilo aconteceu. Aí contei para ela, né? E daí ela ficou sabendo, né? Meu pai e a mãe, daí fizemos o procedimento que tem que fazer, né? Do velório, enterro, uma coisa muito triste. Ao passar do tempo, minha irmã foi falando comigo, foi falando. Por uma semana ou duas, ficou muito triste, ela aborrecida, né? A gente perde um ente querido, fica muito aborrecido, na verdade. Daí ela falava, por que você não sonha com ele de volta, pra ver onde que ele estava, assim, mas não sou eu que posso sonhar, não sou eu que tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que tenho que falar, as coisas acontecem. Um certo dia, passou acho que uns 3 meses, mais ou menos, ou mais, depois da morte dele, que bateu, né? Porque a gente foi no velório, né? A gente foi no velório e bateu tudo certinho, tudo que tava no sonho foi batendo. Foi lembrando, foi batendo, as pessoas que estavam lá, entendeu? E foi tudo real, daí. Então quer dizer que o sonho veio me trazer a morte dele. Aí passou um tempo, né? Passou um tempo, eu sonhei com ele novamente, mas o sonho foi diferente daí. Eu sonhei assim que eu cheguei num lugar, e esse lugar que eu cheguei era só, tipo, nuvem branca, assim, só coisa branca. Não tinha nada, era um vazio, mas era só branco, só nuvem. E eu olhei pro meu corpo assim, não vi carne, não vi osso, não vi sangue, só vi, tipo, como se fosse uma sombra, mas era uma luz. Eu olhava assim, tipo, como se fosse eu não gosto de olhar pra lâmpada, eu vi que era uma luz no meu corpo. Sabia que eu era, mas não podia ver minha carne e meu sangue. Nada tinha formato assim em mim. Daí eu olhei pra frente assim, uma poça de água assim, escura. Aí de repente meu cunhado começou a aparecer, com uma roupa bem branca a roupa dele. E ele estava ali no chão e apareceu. Daí eu falei, nossa, como você tá aí, você tá bem? Daí ele disse, eu tô bem. Ele falou assim, tá vendo aquela água ali? Eu tô vendo, tá sujo. Pois é, eu era aquela água ali. E agora, olha para aquele outro lado, ele apontou o dedo assim, veio uma água brilhante assim, deu até um reflexo no meu olho assim. Aí eu falei, nossa, você era água suja, agora você tá limpa. Ele quer dizer isso, entendeu? Porque eu sempre falava da água suja para água limpa. Que tinha um ditado, né, que falava. Uma poesia dele lá. Aí eu falei, meu Deus, mas você tá bem aqui. Eu falei assim, ele não falou nada, ficou quieto. Ele só viu, tá vendo lá na frente? E eu falei, eu tô vendo. Daí eu comecei a olhar, era 3 tronos, que eu vi 3 tronos, bem grandão. E nos 3 tronos tinha uma pessoa muito triste, né? Semelhante a Jesus Cristo. E usava na cabeça uma coroa de espinho. E saía sangue de lágrima dele na cabeça e ele olhava muito para baixo. E eu, né, pensei, deve ser o nosso Jesus Cristo, só pode, né? Olhando para baixo. E as vestes dele de couro, né? As sandálias, as roupas. E daí do outro lado eu vi outra pessoa, idêntico a ele, só que bem mais velho. Cabelo branco,
e usava uma coroa diferente dele. A coroa dele era de patacão, de ouro, esmeralda, de rei, né? E as roupas dele era verde e amarela. E ele fazia um sinal com a cabeça bem devagarzinho para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Daí eu pensei que ele deve ser o pai dele, né? Daí tinha um outro trono estava vazio. Pensei comigo que o trono estava vazio. Quem será que estava no outro trono? Mas não vi quem estava no outro trono. Sei que era 3 tronos. Eu fiquei olhando, daí olhei pro meu cunhado e falei, né? Mas era muito longe a distância, uns 20 metros ou mais. Daí ele falou assim, viu? Eu disse, eu vi. Então não se aproxime, se você se aproximar você não volta mais. Eu falei, tá bom, e agora? Agora você pega e volta e fala o que aconteceu aqui. Aí eu voltei, me acordei do sono. Eu trabalhava numa firma, né? Voltei e nesse sono eu acordei e falei com aquele sonho na cabeça, né? Fiquei pensando, meu Deus, tive esse sonho, né? Uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida. Então o que aconteceu? Eu voltei em si e voltei a trabalhar. E fiquei meio assim, né? Daí fiquei lembrando daquele sonho que eu tive com ele com a morte. O que aconteceu e bateu o velório. Antes dele morrer, eu já sabia. E depois de um tempo, sonhei com ele de volta, que ele estava em outro lugar. Um lugar muito bom. E nesse lugar eu vi coisas assim, muito poderosas, que minha vontade era nem sair de lá mais. De tão bom que era aquilo. Esse foi o meu relato. Um relato muito, assim, um momento muito triste, mas ao mesmo tempo alegre, né? Para ver que estava a pessoa na prova real, como eu falei, né? Foi o que aconteceu. Isso é uma coisa que nunca vou esquecer. Esse é o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. E uma boa noite a todos. Obrigado aí, Feliciano. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer o seu Claudir e a Juliana. Obrigado, amigos, por terem compartilhado seus relatos nessa coletânea. Pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui no canal, deixando o seu like, compartilhando, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.